Oi pessoal, aqui é o Everton, tô fazendo o meu 7º vídeo do Sucesso desde o Início, que como é sucesso desde o início, né, a gente não sabe agora aonde a gente vai chegar, como, e, e era isso. Então, no 6º vídeo eu tava falando sobre a primeira vez que eu falei com Deus, né, e isso eu só fui ter visão que era uma conversa ah, bem depois, né? Naquela ocasião era só eu falando sozinho e tendo a compreensão de algumas coisas. Então eu já tinha comentado, a minha casa tinha incendiado e tal, tava passando por aqueles momentos, né? E eu queria entender porque aquilo estava acontecendo, estava com raiva, era a minha família toda espalhada, eu tempo sem roupa, sem nada, tá entendendo? Nada. E aquilo ainda causa uma revolta, né? Porque a gente tem uma fé, quer dizer, eu não digo fé, mas a gente acredita em alguma coisa que vai nos proteger e de repente está acontecendo aquilo. Então, naquele ano, a empresa precisava ter alguém, ela não tinha ela não tinha segurança, né? Não tinha uma empresa de segurança, que nem hoje tem em qualquer lugar aí, né? Empresa de segurança. Naquela época não existia tanto isso. E era os funcionários mesmo que passavam a noite na empresa fim de semana, né? Porque ela era de segunda a sexta o trabalho. Então, naquela ocasião, foi escalado uma pessoa pro Natal e outra pessoa pro final do ano. E aí eu pensei, pô, eu não tenho filho, não sou casado, não tenho nem namorado, não tenho nada. Bah, então no final do ano fica eu. Eu já estava indignado mesmo, porque todo ano a gente fica naquela coisa, dias melhores, ano bom, vida nova, e bibibi, blá, e de repente acontece aquele negócio, né? E eu, quer saber, todo ano é igual, é só mais um dia. E acabei indo sozinho, levei uma cerveja, levei uma galinha, né? Fiz o meu assado lá, tomei minha cervejinha naquela ocasião. E comecei a viajar na maionese, comecei a falar, né? Xingar, perguntar por quê e tal. E começou a vir na minha cabeça aquela questão assim, ó. Tá, mas por que tu tá bravo? Por que tu tá bravo? O que tu perdeu realmente? O que tu perdeu realmente? Uma bicicleta? Um videogame? Um relógio? O que realmente tu perdeu? O que tinha teu ali? O que tinha realmente teu ali? Que emoção tinha ali? Tu nasceu naquilo ali, se criou naquilo ali, não fez nada pra construir, não ajudou em nada. Tá bravo por quê? Foi tu que perdeu alguma coisa? Tu perdeu alguma coisa realmente? Não perdeu nada. Tua família tá toda lá. O que tu perdeu? O que tá reclamando? Sabe? Foi isso que veio na minha cabeça, assim, não dessa forma diretamente, mas foi isso que começou a refletir na minha cabeça. E eu comecei pô, pior, né? Comecei a parar de xingar. Comecei a parar de xingar, comecei a ver de outro ângulo. E eu botei na cabeça, então eu realmente, vou procurar construir algo meu e eu espero que não aconteça, mas daí se acontecer realmente, daí é uma coisa que eu construí, é uma coisa que eu busquei. Até então eu não perdi nada. Simples assim, sabe? E aí eu comecei a aceitar as coisas. Eu não queria mais ficar na empresa, pedi as contas da empresa, pedi demissão. Daí naquela ocasião eu tive que botar na justiça ainda para conseguir o dinheiro, né? Porque a empresa estava falindo também, né? Tinha tudo isso. E eu acabei ficando sozinho no pátio em algum momento e construí a casa, né? A gente tinha conseguido tijolos, né? Em olaria, um primo meu deu também uma parte. Aí a minha mãe acabou saindo, minha irmã não morava junto.
E eu acabei construindo a casa, um amigo meu, construindo assim, de virar massa mesmo e empilhar tijolo. E comecei a construir a minha vida, naquele momento, né? E comecei a ter fé, realmente, em Deus. Eu senti a presença dele em determinado, até naquele momento, assim, naquela situação, e um bom tempo eu senti a presença dele. E depois comecei a acreditar também em anjos da guarda, né? Inclusive um que eu imaginava assim na minha cabeça que eu tinha vários anjos da guarda. E não sei em qual determinado momento essa crença acabou virando num só e que eu acredito nele até hoje. Inclusive eu fiz um anel que eu uso até agora, assim, né? Ainda não tá pronto ainda, né? Ele tem várias coisas nele que eu quero, que eu gostaria de... O ouro no anel representa o anjo e a pedra representa o espírito. Isso aqui seria uma aliança entre o anjo e o espírito, né? E é uma história aí que, de repente, quem sabe, né, eu conto, sei lá quantos vídeos vai ser. E esse anjo veio me acompanhando. E aí eu, naquela ocasião, naquele dia, eu falei pra Deus: tu te apresentou pra mim dessa forma, né? Que faz certo com minhas tortas. E eu me apresentei dessa forma. Que brigo, que xingo. Então, prazer, meu nome é Everton. Estou te conhecendo, tá me conhecendo. E eu gostaria que a minha vida fosse protegida da criminalidade, não só a minha, como da minha família também. Porque nesse nosso pacto aí que a gente está se conhecendo agora, só tu e eu temos direito de tirar a nossa vida, a minha vida. E eu não vou aceitar que mais ninguém faça isso. Então que me proteja para que isso não aconteça. E eu não sei como, pessoal. De lá pra cá, eu me senti protegido o tempo todo. Já fui assaltado. Já tive acidente com o carro. É impressionante. Mas ele cumpriu com o que eu pedi. Só que naquela ocasião, depois eu acabei conhecendo uma pessoa, né, que depois veio tornar a ser a minha esposa. E a vida foi passando. E aos poucos eu fui perdendo aquela presença de Deus. Não que ele tivesse virado as costas para mim, não. Mas eu acho que conforme aquela visão, aquela crença, aquela foi se, se perdendo assim com a vida cotidiana, aquela coisa mais humana, terrestre, sei lá, como é que eu posso dizer? Eu perdi um pouco o contato espiritual, então eu fiquei acreditando no meu anjo da guarda, que eu acho que até ele também, com o tempo eu acabei não dando tanta atenção. E muita coisa boa aconteceu, mas muita coisa ruim também. E um longo dia depois, um bom tempo depois, eu tive um sonho. Eu tive um sonho que eu sonhei com a minha morte. Eu tava com um guri pequeno, né? Devia ter uns 10, 11 anos. E a gente subiu uma escadaria que dava tipo uma locadora, assim, né? De jogos e tal. Um standard, assim,
que nem esses balcão de loja de celular e tudo mais, assim. Só que era um prédio, então tinha outras portas. E esse guri, que no meu sonho, eu acreditava que fosse meu filho, né, esse guri. Ele pegou, entrou numa outra porta, pai, vou ali, sei lá, eu acho que ele falou isso. E de repente subiu a escada um outro rapaz, um pouquinho gordinho, assim, mais velho, aparentando ter uns 20 e poucos anos. Ele entrou e subiu as escadas, e quando eu olhei pra ele, eu sabia que eu tinha que descer as escadas junto com ele. E quando eu cheguei lá embaixo, tinha mais outras pessoas, outros caras junto, outros homens junto, né? E eu não vi o rosto da pessoa em si, mas eu me lembro que eu falei pra essa pessoa, não precisava ser assim. Era como se eu conhecesse ele, sabe? Era como se eu soubesse por que aquilo estava acontecendo. E aí ele pegou e puxou o revólver, deu um tiro nas minhas pernas, nas duas pernas, eu caí assim no chão de joelho. E nesse momento foi quando eu falei, não precisava ser assim. E eu só falei isso, ele pegou, sem falar nada, deu um tiro na cabeça. Sabe aquele sonho que parece assim, quando tu morre tu te acorda? Foi o que aconteceu. Quando ele me deu um tiro na cabeça, eu senti como se um cutucão assim na minha testa, assim. E eu me acordei, só que quando eu me acordei no sonho, de novo. Eu me acordei do lado da minha mãe, aí eu me levantei, tava tudo cinza assim, eu sentia o ar passando através do meu corpo, eu caminhava com certa dificuldade, assim, porque o vento atravessava o meu corpo e eu não tinha aquela agilidade como uma pessoa normal, então eu já sabia que tinha morrido. Eu saí e a única coisa que eu pensava era em dar tchau pra minha avó e pra minha irmã. E aí eu saí porta fora na casa onde eu tava morando, eu acho, sei lá, no sonho assim. E ninguém me via. Eu tava morto, eu tava consciente que eu tava morto, era no espírito. E de repente eu encontrei um cara cabeludo, barbudo, todo tatuado. E eu fui olhando assim pra ele e eu vi que ele me notou, que ele me viu. Então eu falei, quando tudo isso acabar, eu vou vir ajudar esse rapaz, esse homem. E foi justamente nesse momento que eu me acordei realmente. E isso me perseguiu a vida toda, esse sonho. Mas como eu era casado com uma mulher que não podia ter filho, e naquela ocasião a adoção não era uma vontade dos dois, assim, não era uma coisa assim amadurecida dos dois, foi um sonho que eu tive e deu. Mas é impressionante que hoje eu tenho um filho de 4 anos e um adotivo de 12 anos. E alguns fatos aconteceram nesses anos depois que um nasceu e o outro eu consegui a guarda. Algumas coisas aconteceram que despertou esse sonho em mim. E aí eu pensei, cara, eu tenho que mudar.
Eu tenho que mudar. E aí foi quando eu falei com Deus pela segunda vez. Até o próximo vídeo. Esse já durou 15 minutos.